Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, espaço fértil e democrático, como todo botequim deveria ser. Como vocês podem perceber, o nosso âncora Lucas Tomazelli não está presente hoje, mas eu estou aqui representando ele. E o terceiro membro desse podcast, que aqui vai vos falar, Zico Neres. Seja muito bem-vindo de volta, Zico. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os Gabis e todos os Cláudios que estão ouvindo. E eu percebi que eu não interrompo você, né? Eu só interrompo o Lucas. Eu acho que é um negócio pessoal, né? Acho que você gosta mais de mim do que ele. Assim, sabe? Exato. Isso é nítido. E eu queria até aproveitar já a deixa, né? E já como o Lucas não está aqui, que não só é um espaço fértil e democrático, mas também é um espaço artístico e mágico, digamos assim, para deixar engatilhado sobre o que vamos falar hoje. Exato, né? Foi muito bom você ter trazido isso, porque o episódio de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a arte, né? A arte que está sendo muito impactado por conta dessa pandemia mundial aí. Desculpa o pleonasmo, mas é um negócio que a gente está sentindo bastante. Zico, como que você tem consumido cultura, arte nesses últimos meses? Cara, muito, em diversas esferas, né? Desde assistindo até tentando me envolver mais com a arte, então tentando aprender coisas novas. Já falei em vários episódios, né? E a gente já falou bastante sobre isso, inclusive rolou uma militância muito forte do Zé, volte algumas casas, como diria o Lucas, né? Sobre a valorização do cinema nacional. Então, não tem como a gente falar que está vivendo todo esse período de isolamento sem pensar em arte, né? Seria uma grande falácia falar que a gente não está consumindo arte de nenhuma forma. Exato. Então, vamos lá. Mesmo eu não sendo o cara-chave para falar isso, mas vamos para a definição, que a gente tem convidados especiais hoje para falar sobre isso. Boa, boa. Vamos lá para a definição. Arte, nudício. Pega lápis e o papel aí. Significado, substantivo feminino. Aptidão inata para aplicar conhecimentos usando talento ou habilidade na demonstração, uma ideia, um pensamento. O resultado dessa demonstração, essa escultura representa a arte de Michelangelo. Reunião das expressões artísticas de um povo, sociedade, museu de arte. Talento, expressão particular de inteligência ou sensibilidade observada num artista, a arte de Picasso. Cuidado, atenção excessiva usada na composição de roupa feita com arte. E por aí vai, o dício aqui tem diversos significados para a arte, mas vamos ao que interessa, né? Como a gente já falou aqui um pouquinho no começo do episódio, há mais de 3 meses, cinemas, teatros, casas de shows, parques e entre outros espaços culturais estão fechados por conta da quarentena. E com isso, milhares de pessoas e artistas estão passando por um momento único de jejum da manifestação da arte e da cultura para a gente tentar prevenir o avanço dessa contaminação que está acelerado, principalmente aqui no Brasil. E para isso, a gente está contando hoje com a presença de 2 artistas. Eu não vou ficar aqui me delongando, vou deixar que eles se apresentem, mas hoje a gente está com a presença aqui do Léo Machado. Macedo, perdão. Tá escrito aqui, ó, cabeção. É que eu tava na outra aba aqui, me desculpa. A gente tá a presença aqui com o Léo Macedo e com a Madu. Mentira. É Duda. Gente, tô perdido. Mas deixa que eles se apresentem. Eles estão melhor do que eu aqui. Seja bem-vindo, Léo. Se apresente. Quem que é você na fila do pão? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, antes de qualquer coisa. Muito prazer. Sou o Léo Macedo, eu sou mágico profissional e professor de mágica. E, bom, é isso. Não sei muito mais como me apresentar. Pô, não, tá mais do que apresentado. E Duda, mais uma vez, desculpas, se apresente pro pessoal aí. Quem é você na fila do pão? Seria melhor falar quem é você na fila do caixa, né? Se tratando de botequim, né, não? Boa. Ó. Gostei. Eu sou a Duda. Eu sou atriz e professora. É muito bom estar aqui. Primeiro podcast que eu faço. Eu estou até um pouco nervosa, mas estou feliz pelo convite. E é isso aí, vamos trocar ideia. Vai ser gostoso.
Boa, vamos lá. Zico, vou te deixar a palavra aqui para você começar. Bom, eu vou aproveitar, né? O Léo é super citado aqui no podcast desde quando começou a quarentena, né? Porque eu tô falando que eu tô fazendo aula de mágica faz tempo, várias vezes, né? Então, já fica a deixa aí, quem quiser aprender. Mas vocês dois, Obrigado né? E aí pelo vou momento soltar... jabá. Então, eu vou deixar a pergunta para vocês. Eu queria saber, assim, como que está sendo, né, a vida de artista nessa quarentena, né? Quais são os impactos, né? Tá tendo algum lado positivo, né? Se dá para falar assim, né? Se tá tendo como tirar algum proveito de alguma forma, mas como está impactando a carreira de vocês e a vida, né? Eu primeiro? Sim, sim. Então, desculpa o delay. Eu disse. Cara, para mim tem sido bastante complicado, principalmente porque, como eu ainda estou relativamente no início da carreira, eu trabalho só há 5 anos como mágico profissional, eu comecei a engatar algumas oportunidades que seriam bastante relevantes para o futuro da minha carreira, justamente quando começou a pandemia. Então, eu tive um problema seríssimo quanto a isso, né? Só que eu já vinha dando aulas de mágica há um bom tempo antes, então essa foi uma oportunidade de migrar para uma plataforma digital, que antes eu não fazia, eu costumava só dar aulas presenciais, né? E isso tem dado um bom retorno, digamos, porque facilitou o acesso de muita gente que eu já tinha contato e gostaria de ter aula, né? E eu não podia atender, porque como eu só fazia aula presencial, né? Agora eu consigo atender uma galera de outras partes do Brasil, né? Então, para mim, por um lado foi bem negativo, por outro foi bem interessante. Mas a sua rotina tá toda mexida, né? Com certeza, tá tudo bagunçado. Não tem mais horário de acordar e de dormir, não tem mais nada. E você, Duda? Bom, gente, eu acho assim, tá tudo meio bosta, né? Acho que o setor cultural, depois dessa pandemia, né, realmente teve uma reviravolta, foi um dos setores, né, mais prejudicados, porque é isso, né? Você vai pensar no músico, o cara vive de público, ele vive de fazer show, entendeu? Né? Então não pode mais ter isso. E eu acho que eu tenho um pressentimento de que acho que vai demorar muito tempo para a gente voltar a ter aqueles eventos sociais em que, né, mais, né, show, festival de música, esse tipo de coisa, difícil vislumbrar isso, né? Num período curto de tempo. Então, eu acho que, sim, realmente impactou profundamente nas relações de produção, né, da cultura como um todo, né, em todas as esferas. O que eu acho interessante, que acho que está rolando um pouco, é que a gente está sendo obrigado, não que a cultura não tenha pensado nisso antes, eu acho que a gente está sempre, né, o artista está sempre precisando se movimentar e principalmente se reinventar. Só que agora, eu acho que com esse novo mundo digital, novo entre aspas, né? Mas esse novo avanço muito rápido das mídias, das plataformas, né? Enfim, eu acho que a gente está se deparando com outro imaginário. A gente está tendo que reinventar possibilidades novas de pensar artisticamente, de se colocar artisticamente. Então, assim, não é que não está tendo peça de teatro, está tendo, de outra maneira, sobre outra perspectiva, né? Claro, perde-se muito, porque o espaço do teatro é muito importante, mas está rolando, assim, live de peça, a gente está se desdobrando para manter vivo o que é né? Acho que quase que é um alimento para nós, hoje em dia, né? Consumir arte vira nossa gasolina um pouco. Então, eu acho que tem um lado muito ruim e difícil de recuperar, porque sim, é uma questão econômica, uma questão das relações, enfim, né, de desenvolvimento cultural, mas ao mesmo tempo é um estímulo para a gente se reinventar e se desdobrar das N formas possíveis. E vocês acham que está tendo uma valorização do artista ou uma valorização da arte grátis? Porque, assim, eu vejo, por exemplo, as pessoas, vamos assistir uma live. É legal assistir uma live, uma mega live de qualquer músico famoso, né? Porque é de graça no YouTube.
né? Várias pessoas falam, eu vou aprender a tocar um instrumento. Aí você vai lá, pega o instrumento e vai ver o vídeo de graça no YouTube, né? O exemplo da mágica. Várias pessoas falam assim, eu posso aprender mágica no YouTube, por exemplo, né? Mas o que eu vejo não é a valoração do artista como um todo. E o Zé foi o dia que o Zé deu a militância que eu falei, né? Que era um festival que era 10, 15 reais que tinha que pagar, não era, Zé? Como que era a história? E aí o dinheiro, parte era revertido para doação ainda. Isso, porque era uma banda pequena, né, que não tem tanta estrutura, tanto patrocínio, que dependia talvez do dinheiro para conseguir fazer e promover a live, né? E aí eles pediram um dinheiro para você poder assistir o show e parte desse dinheiro também ia ser revertido para doação. E aí tinha gente que reclamava porque achava injusto pagar para ver um show ao vivo na internet. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar, e isso está sendo cada vez mais relevante, que é você ter consciência. Sim. Consciência coletiva, consciência de comunidade, consciência cultural, né? Claro, eu acho que essa coisa das lives, ela está democratizando a cultura, porque muitas pessoas que não tinham acesso a ir para um show, que é caro, né? Para uma parcela para a maioria da população é muito caro pagar 80, 50 reais que seja para um show. Sim. Então, de uma certa forma, está democratizando o acesso à cultura, porque grandes artistas estão fazendo lives. Ao mesmo tempo, eu acho que as grandes empresas também estão tendo essa consciência de patrocinar cada vez mais, né, e pensar em ação cultural e ação social. Então, isso também ajuda, né, no conhecimento cultural, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ter consciência, porque, assim, é claro que live é de graça, mas até que ponto é de graça? Tem um artista trabalhando, tem uma organização, tem um planejamento. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais de forma comunitária. Isso está sendo muito gritante, eu acho, durante a pandemia, né, de se ajudar e de começar a mudar a lógica de pensamento mesmo. Exato. Agora, voltando um pouquinho para você, Léo, desculpa a minha ignorância, porque eu não manjo nada de mágica, mas explica para mim, é possível ensinar mágica online para as pessoas? Como que é? Tem diferença? Você sente isso Porque às vezes um truque, você precisa ver por trás ali e você só tem uma câmera para você conseguir mostrar para o seu aluno. Como que funciona isso para você? Então, ensinar online é bastante complicado porque cada instrutor de mágica tem o seu próprio estilo de performance, então ele acaba passando mais o estilo dele para o aluno inevitavelmente. A gente consegue, sim, passar fundamentos da coisa, mas acaba influenciando muito pelo estilo do próprio instrutor, né? Uhum. Então tem o cara que é mais comunicativo, tem o cara que é mais sério, mais fechado, que ele faz, por exemplo, a mágica acontecer aqui, não com o espectador, com a interação. Então dá para ter um misto das duas coisas. Só que, para mim, principalmente, tem sido bastante complicada essa questão, porque a forma como eu faço mágica exige muito de interação física e direta com o espectador, né? Na câmera, por exemplo, tem o delay da câmera que me atrapalha com algumas coisas que eu preciso fazer. Então, ensinar é um desafio que eu tô aí tentando aprender com ele. Uhum. Ao longo dos dias aí que eu já venho ensinando. Dos dias, não, meses, né? A gente está preso aí já quase... Quantos meses? 3, 4 meses? Acho que hoje completou 100 dias, né? Completamos 100 dias. Se não me engano, hoje completou 100 dias. Caramba. Nossa, eu realmente perdi as contas. 100 dias. Mas a forma como a gente costuma ensinar é explorando mais o lado performático do cara que quer aprender mágica, e não o truque, né? Como se costuma dizer. E nós mágicos não gostamos de usar a palavra truque, porque tem uma conotação negativa nisso aí, que acaba gerando conflito com o espectador, né? A ideia da mágica não é... Eu não quero enganar você. Eu quero que você simplesmente deixe de acreditar no seu dia a dia por um minuto, para você experienciar como seria se algo impossível acontecesse. Então... Na verdade, mágica é terapia, né, gente? Sim. Para de pensar nos seus problemas e se conecta com uma realidade imaginária que você vai gostar. É uma terapia.
Você sai de lá, exato. Só que ao mesmo tempo a gente não pode perder o pé da realidade, porque senão não acontece o impossível, né? É uma coisa que a gente costuma falar muito entre os mágicos, que é quando você vai no cinema e você vê um super-herói voando, você simplesmente aceita, ele voa porque, bom, é cinema, se ele não voa, se eu não acreditasse que ele voa, eu não teria a experiência do cinema. Na mágica é um pouco diferente. Se você acredita que eu posso, por exemplo, fazer uma maçã aparecer na minha mão, não é mágico mais, porque agora está sendo uma obra de ficção como se fosse um cinema, por exemplo, ou talvez um teatro, ou coisas nesse sentido, né? Então, isso é um detalhezinho que não quer dizer que é melhor nem pior, mas que diferencia um pouquinho a experiência de como passar a sensação de mágica para o espectador, né? E isso tudo é muito complicado de ensinar via chamada de vídeo, por exemplo, porque é uma coisa que é muito relação direta, sabe? A pessoa precisa experienciar isso aqui. Porque como eu estou fazendo no vídeo, eu posso simplesmente explorar diversas ferramentas que o vídeo me possibilita para fazer algo acontecer e o cara vai falar, pô, isso aí é mágica. Só que quando ele sai da aula digital, ele não vai conseguir fazer, porque não é possível se não for no vídeo. Então, é uma coisa que a gente tem explorado muito, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Inclusive, mágicos fazendo shows, mesmo pagos, né? Nesse período de quarentena, tem muitos mágicos que migraram para plataformas como o Zoom, por exemplo, para fazer os seus shows particulares. Infelizmente, a arrecadação ainda é muito baixa, tem uma adesão muito baixa, porque as pessoas ainda não viraram a chavinha do estamos em tempos diferentes, né? Então, é muito complicado você converter cliente. Cliente, eu digo, uma pessoa que vai no teatro, por exemplo. Eu imagino que a galera do teatro deve estar sofrendo bastante com isso também. Sem contar que isso também prejudica um pouco os mágicos, né? Porque, apesar de hoje a gente ver num mundo globalizado que os mágicos conseguem trocar informação, ainda tem aqueles que preferem guardar os próprios segredos, sabe? Porque tem outros mágicos que se dizem artistas que só copiam o material do coleguinha, só que quando a gente tá fazendo show online, aparece o amiguinho e fala, cara, deixa eu assistir seu show de graça. Ele não quer assistir o show, ele quer ver o que você tá fazendo para ele fazer igual. Principalmente agora, que tá todo mundo tendo que migrar para uma plataforma digital e o cara fica sem saber, e agora, o que eu faço? Não sei. Ah, legal, vou assistir o show de quem tá fazendo. Aí tem esse problema, né? E o Léo falou uma coisa, e aí eu vou perguntar para você, Duda, porque eu vivenciei um pouco disso com ele. Como que tem sido ensaiar, por exemplo, nesse período? Né? Tipo, porque aí tem delay. Às vezes você tem que ter a deixa de alguém, a deixa é uma respirada, mas às vezes dá aquela travada e vocês não sabem se o fulano já respirou, se ele já trocou a camiseta, se ele bateu a panela que ele tinha que bater. Eu acho assim, eu penso que eu não estou ensaiando nada nesse momento. Eu comecei um processo com o meu grupo de teatro. A gente está ainda nesse momento teórico, de discussão, de pesquisa, de muita referência artística. Então, a gente está no momento de mergulho dentro do material. Ainda não chegamos na etapa do ensaio, tipo, valendo, não. Mas eu imagino, porque eu tenho colegas que estão ensaiando peças, ensaiando monólogos, né? Enfim, a produção de monólogo cresceu muito, porque as pessoas... É mais fácil, né? Só tem você. Mas eu sei que o aparato digital trava, complica, porque é isso, né? Você não tem aquela reação imediata. A reação ela sempre vai vir com um pouquinho de delay. E se não, ela vem mediada por uma outra coisa, né? Que esse quadrado que a gente está agora, a gente está condicionado a viver em quadradinhos. Ele já se torna outro personagem, né? A gente tem que contar com essa pessoa que vai travar ou não, que vai cair ou não, né? Então, eu acho que deve estar sendo bem difícil, mas ao mesmo tempo joga isso a favor, sabe? Pega o problema e joga a favor e constrói em cima do problema, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Agora me veio uma situação que eu achei bastante curiosa. Eu não sei se você já presenciou algum tipo de situação assim, mas você está atuando, está fazendo uma cena e aí, de repente, a pessoa cai. Eu imagino que isso abra a possibilidade de improviso, né? Mas cai em que sentido? A conexão da pessoa cai, por exemplo. Conexão. Não.
ultimamente que você está falando? É, sim, nesse não período de caiu. quarentena. Não caiu. Comigo não aconteceu. Mas eu fiz uma publicidade, quer dizer, eu fiz um teste, uma publicidade que era exatamente isso. O teste era, você tinha que estar falando com uma pessoa e aí caía a conexão. E aí como você reagia com, tipo, sabe, em relação, aí você continua falando, você não percebe que a pessoa caiu, e aí, tipo, pensar problemáticas em torno dessa questão. E isso está acontecendo muito, né? Tipo, as empresas de telefonia... super, não. Mas isso está rolando muito, porque como está todo mundo na internet, tá, tipo, super caindo direto, né? Então, acho que improvisar com essas situações, eu acho que é a melhor maneira de sair delas. Assim. Eu vi vários memes de galera, tipo, indo pro banheiro, esquecendo de desligar a câmera, Nossa, né? isso tem um monte. Gente brigando com o filho, assim, a câmera e o áudio ligado, né? Falando mal dos chefes, né? Eita! Bom, eu queria puxar um outro envolvendo esse assunto, e eu vou fazer o papel aqui do Lucas, Ico, que é criticar, fazer as críticas, né, que a gente não pode deixar isso passar. A Duda já comentou no começo, fala que os artistas estão tendo que se adaptar a essa nova rotina, a esses novos formatos, e acredito que para o Léo também. E eu não tenho dados, mas vocês que têm mais propriedade podem falar. Normalmente a gente tem muitos artistas que não conseguem usar a forma de arte deles como a principal fonte de renda. Talvez eles precisam fazer outro trabalho para contribuir ou conseguir se sustentar, acredito eu. E acho que nesse momento agora, isso se agravou ainda mais, porque às vezes as pessoas também estão tendo essa dificuldade, os artistas estão tendo essa dificuldade de agregar isso para o mundo virtual. E queria saber se para vocês foi afetado de forma financeiramente, se vocês estão se adaptando. E aí eu digo mais porque, assim, o nosso governo, infelizmente, tem zero incentivo à cultura hoje em dia. E eu não estou falando só do artista que está lá no palco ou que está na frente da câmera, né? Porque tem os produtores que tem atrás, tem o maquiador, tem o cabeleireiro, tem o cara que está na bilheteria cobrando. Tem todo esse pessoal que também depende da atração para conseguir se sustentar e não está tendo isso hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Resumindo a pergunta do Zé, vocês trabalham ou vocês só fazem arte? Não é isso. Tem uma que é boa também, que é assim, o que você faz? Eu sou atriz. Tá, tudo bem, mas você faz o quê? Nossa. Essa é cruel, né? Nossa, isso destrói qualquer um. Não, mas eu acho que exatamente por isso, o brasileiro não valorizar o artista, né, e não ter esse apoio também de incentivo. Hoje nem mais Ministério da Cultura a gente tem. Não é nem o brasileiro. Eu já acho que seria até importante dizer isso. Não é o brasileiro, é o Estado, né? A cultura ela é desprezada porque as pessoas acham que ela não é um papel social. E ela é um papel social fundamental na relação de aproximação afetiva, emocional, psíquica das pessoas, na relação de construção de territórios culturais, o que aumenta política pública, segurança pública, intercâmbio cultural, política internacional, tudo, né? A cultura ela é um cerne de muitas coisas. Só que, para muitos, isso não é relevante, porque não é aí o grosso do dinheiro. Só que isso é um engano, porque muita da atividade econômica do país está centralizada na cultura. E as pessoas estão começando a perceber cada vez mais o quanto a cultura é importante na vida delas, né? Principalmente nesse momento de quarentena, as pessoas ficam trancadas. Eu imagino que todos vocês devam ter visto uma porrada de amigos reclamando nas redes sociais que não aguenta mais ficar trancado, que está enlouquecendo, pessoas sofrendo com crise de ansiedade. E o único escape é justamente consumir arte, música, filmes, séries. É esse o escape que as pessoas têm. Não tem outro. Não existe outra possibilidade, né? Então as pessoas estão começando agora a entender a importância disso. Total. É um atraso, porque isso já deveria ter sido um olhar de política pública há muito tempo, né? Enfim, na verdade, enfim, esse governo é um caos completo. Uhum. E ele, especialmente na área da cultura, porque realmente eu acho que o nosso presidente da República não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer, não, né?
Ele não sabe o que fazer, Ele não At sabe all. nada. At all. Aí acabou de botar um ex-ator, um ex-galã da Malhação. Não tenho nada contra a Malhação. Já fiz Malhação, tá tudo certo. Mas um cara que não tem nenhum conhecimento político para governar essa pasta. É muita loucura. Enfim, tá uma zona, né? Vamos combinar, gente? Exato, porque esse podcast está sendo gravado hoje, dia 22, e aí ele foi anunciado esse final de semana, né? O Mário Frias. A gente nem sabe se até o dia que esse podcast for pro ar, se ele vai ainda estar nessa paz, na secretaria. Quantas pessoas vão ter passado depois dele? Então, vamos ver. Eu tô louca para ver, gente. Eu tô muito curiosa para ver o que ele, como que ele vai falar, o que ele vai dizer, qual é a fala dele nesse momento. Tipo, qual é a proposta que ele vai trazer. Eu tô muito querendo saber isso, assim. Porque a gente tá cansado de mais uma figura que não faz nada, fica muito só dentro da espetacularização da coisa e nada é feito de fato, né? Concretizado. Isso Exato. É angustiante. E eu tenho uma dúvida que me surgiu agora. Vocês acham que essa desvalorização da arte ela é proposital também? A arte tem um lado político, né? Por mais que as pessoas achem que não tem nada a ver, né? Lembro da galera criticando o Rogerinho Águas, né? O Roger Waters, quando ele falou mal do Bolsonaro. E a pessoa falou, nada a ver, o cara vem aqui cantar música e falar mal de... Tipo, vocês acham que é um plano, né, do governo como um todo de não valorizar a arte ou é só descaso mesmo? Não, com certeza é um plano aí dos Illuminati que estão dominando o mundo. Bom, sinceramente, eu não sei dizer não se realmente é algo para desvalorizar intencionalmente a arte, mas, claro, parte disso deve ser, sim, intencional, porque uma das funções da arte é incomodar, principalmente em um mundo polarizado, né? As manifestações artísticas podem, sim, ser usadas como ferramentas. Então, com certeza, isso incomoda, né? Ninguém quer ficar quieto, sei lá, o governo não acha que... sei lá, desculpa, eu comecei a viajar aqui. Mas eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que toda a manifestação artística, ela sempre vai ser um discurso político, porque ela sempre vai criticar, ou então, né, eu digo a verdadeira arte, né? Ela sempre vai estar a serviço de uma crítica social, de alguma coisa que é uma estrutura que ela mexe nas estruturas vigentes e nos padrões, né? A arte tem um pouco, não sei se a função é a palavra melhor, mas ela movimenta, né, todos os setores, né? Então, por isso que incomoda. É claro que um governo de extrema-direita, como é o caso do Brasil, um governo absolutamente conservador, não vai querer mexer nessa parte, porque vai querer cada vez mais minar toda a voz, né? A voz da minoria, a voz dos artistas, de quem está olhando a sociedade de um ponto de vista crítico. Então, eu acho que sim. Acho que é proposital. Acho que abafar a cultura, diminuir os incentivos, os editais de incentivo à cultura, tentar calar essa voz, que é a voz que desperta muitos olhares. Então, eu acho que sim, tem essa... Infelizmente, a gente está passando por esse momento. Por isso que a resistência é tão importante. Por isso que se levantar e criar e se movimentar e fazer e agir a gente tem que ser protagonista disso agora, né? De resistir e não deixar, né? Tanto que as grandes obras foram feitas, por exemplo, o Chico Buarque, Caetano, fizeram grandes músicas na época da ditadura, né? Que é exatamente isso. Quanto mais a força, mais vem a resistência, né? É um movimento de quase que de equilíbrio. Mas, assim, a gente também tem que produzir coisas porque está numa situação limite já, né? Então... E aí parece que o pessoal, infelizmente, quem está no poder, acha que a cultura está alienada a comunismo e outras coisas e tal, sem contar que o próprio entretenimento gera dinheiro para a economia do país, né? Eu vi um dado da PwC que a previsão de arrecadação do Brasil com o entretenimento em 2020 seria de 40 bilhões de dólares.
Então, é um setor que afeta estritamente no orçamento aqui do país e que é o único setor que a gente não tem nem previsão de volta, né, praticamente. Então... Agora, vou lançar aqui uma provocação no que você falou. O pessoal acha que cultura está aliada ao comunismo. Eu não conheço esse pessoal. Para mim, isso aí, cara, é ser minoria. Isso aí, ó, é uma parcela muito pequena da população. Não, sim. Não, eu concordo com você, mas infelizmente são pessoas que conseguem atingir. É difícil. Eu acho que esse quadro está se revertendo. Nós somos 70% da população que está contra esse governo, né? Eu acho que as pessoas estão abrindo cada vez mais estão abrindo os olhos em todas as esferas. Não, eu concordo. Né? Sim. Eu acho que achar que cultura tem a ver com comunismo é de uma alienação absoluta. Né? Porque uma Exato. Coisa não tem nada a ver com a outra, pão não tem nada a ver com queijo. É tipo... Né? E cultura, os caras estão falando isso, os poucos que ainda falam isso, mas se contradizem, porque estão consumindo cultura tanto quanto a nós. Então, porque não vão deixar de ver a sua série na televisão, não vão deixar de consumir o seu radinho quando vai dirigir, enfim. Sim, então, é uma alienação. Eu acredito nisso, assim. É uma falta é uma alienação, é querer ser ignorante. Sabe? Sim, exatamente, a falta de conhecimento profundo do negócio, né? Mas é o que eu quis hoje, é que quem tudo é de esquerda hoje, né? É porque qualquer coisa hoje é comunista. Tá ok? Mas exatamente por isso, porque tem muita gente ainda que acha que o Brasil tem essa dicotomia, né? E não é só assim a esquerda e a direita. Uhum. A gente é um país multicultural e de multifacetas, eu acredito. Sim, né? Total. A gente está vivendo essa dicotomia, né? A gente está vivendo a esquerda e a direita, mas não se trata disso em absoluto. Se trata de valor da condição humana, a gente está perdendo os direitos, a gente não consegue mais olhar para o outro e ver um ser humano. A gente acha que é preto ou branco. E não é assim. Não é assim. E hoje é muito fácil, inclusive, qualquer coisa que não me agrada, é só falar que é do time adversário, tá tudo certo. Já descaracterizei, já não presta mais. Então, beleza. Agora a gente pode seguir a vida aqui, vou me juntar com a galerinha que pensa igual a mim. Eu acho que isso é bastante prejudicial, porque é necessário, sim, a gente se abrir para diálogo, mesmo que haja discordância. Porque se eu só falo com quem concorda comigo, não tem evolução nenhuma. Eu vou continuar preso na mesma mentalidade. Só que as pessoas estão cada vez mais atacando o adversário, em vez de ouvir e sim estudar uma forma de rebater o argumento, talvez, para aí sim existir a evolução, né? O que está bastante complicado. Eu acho que não é à toa que a gente está vivendo uma pandemia, uma crise mundial, onde a gente está sendo atacado por um vírus invisível. O nosso maior inimigo hoje em dia é um inimigo invisível. E eu acho que isso também aconteceu em decorrência o ser humano só sabe guerrear, sabe? A gente está lutando contra a natureza, a gente está lutando contra nós mesmos. Não me surpreende uma crise nesse nível, porque eu tenho lido até bastante sobre o Ailton Krenak. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, maravilhoso. E isso é um material de arte muito valioso para esses momentos agora, para o que a gente está vivendo. Ele diz muito isso, né? O vírus, ele ataca os humanos. Vai perguntar se ataca planta, se ataca pedra, se ataca animal. Porque existe uma comunhão ali. O ser humano, ele aprendeu a viver hierarquizando. A gente sempre está hierarquizando. A gente está estabelecendo sempre uma relação de poder. E o poder é violência. E a violência pode ser destruição. Então, a gente está sempre dando tiro no pé. Uma hora isso ia acontecer. É quase que o castigo, sabe, assim, castigo divino? Não é, mas assim, gente, se liga, cara. Até quando vocês vão fazer isso? Até quando vocês vão querer se matar? Até quando vocês vão querer destruir o bem mais valioso que vocês têm, que é a natureza, a relação que vocês têm com a natureza? Se liga. Uhum. Sim. Como diria o Lucas, entrando numa caverna que eu não sei o quão profunda, mas a gente é o vírus do planeta, né?
Exatamente. Sim. Exato. Cara, tava todo mundo suave, velho. Os animal de bom, a gente cortou tudo, acabou com a água, poluiu a porra toda. A minha mãe tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela diz assim, gente, o ser humano é um projeto falido. Não deu certo. Deu erro. Eu falei isso já no episódio do podcast. Tenho certeza que Deus olha lá de cima e fala, mano, eu troquei os dinossauros por esses caras, velho. Eles tão mais bonitinhos, tá ligado? Dava pra colocar pra brigar um com o outro. Assistindo Vingadores, eu com certeza fico do lado do Thanos. Exato. Ele precisa mesmo eliminar pelo menos metade, cara. Não tem condição assim. E eu vi, eu já escutei isso também, não foi uma frase minha, mas eu ouvi dizer que tipo, não adianta você querer criar seu filho para ser uma pessoa melhor do mundo se o mundo não for melhor, né? Então, uma pessoa só não vai conseguir fazer a diferença. A gente precisa estar unido, é o coletivo, é a resposta. Isso é bonito. É isso. Bonito esse pensamento. Né? Ô, Léo, eu queria voltar um pouquinho para o seu trabalho, porque o Zico me explicou muito pouco. Você dá aula, você trabalha mais dando aula ou fazendo shows? Antes eu tinha a minha renda bastante dividida. Eu dava aulas, eu fazia shows, eu sou instrutor de uma plataforma de mágica online também. Legal. E eu fazia staff para colegas, né? Então, eventos privados que precisavam de uma estrutura maior, ou, por exemplo, espetáculos em teatro. Então, a minha renda era bastante dividida. Tá. Por causa da pandemia, eu tive que me restringir a ficar em casa, então, por sorte, eu diria, as aulas começaram a tomar um papel bastante importante na minha renda. Porque como eu consegui atender mais pessoas, né, por conta das distâncias, isso acabou substituindo, né? E as suas aulas... positivo, mas... As suas aulas eram individuais ou eram para grupos? Como que era isso antes? As duas coisas. É porque existem dois formatos, né? Aula mesmo, que é eu instruindo outra pessoa que está começando, mas existe também o outro formato que a gente chama de conferência, que seria quando o mágico quer compartilhar algumas ideias do trabalho dele com outros mágicos já estabelecidos no mercado, né? Então, e você acha que eu nem gosto de usar essa palavra, mas o que o pessoal fala de novo normal, que para mim, espero que não voltemos ao que era antes. Você acha que quando a gente tiver a possibilidade de ir para a rua, uma vida menos presa em casa, você acha que isso vai mudar o seu trabalho, a sua rotina? Como que vai ser? Cara, eu sinceramente não consigo imaginar como é que vai ser se isso volta ao normal. Tá. Eu tô com bastante dificuldade de visualizar isso voltando ao normal. Espero que sim, claro. Mas com certeza isso vai afetar drasticamente os hábitos das pessoas. Então, como eu já tinha dito antes, a minha forma de fazer mágica, por exemplo, vai ser muito afetada. Eu vou ter que me adaptar sim ou sim. Porque, por exemplo, eu tenho um colega, o Cláudio, ele trabalha muito com navios, né? Ele faz shows em cruzeiros. Tá. O contratante já avisou, a gente vai fazer o cruzeiro, a gente vai te contratar, mas não pode haver interação direta. Então, por exemplo, o cara não vai poder usar um baralho e falar para o espectador, pega uma carta. Passa o que já rapidinho, escolhe uma carta. Não, você chega pro cara exatamente, né? Passa o que já rapidinho, agora escolhe uma carta. Isso, agora então, passa o álcool na carta que você escolheu. Sim, é bem bizarro pensar nisso, né? Então ele está tendo que se adaptar já pensando, sei lá, o contrato dele começa em agosto, talvez, setembro, não sei exatamente. Mas ele já está tendo que pensar agora como que ele vai adaptar o material de trabalho dele. Sim. Porque não vai poder ter esse tipo de interação. Vai ter uma distância lá de 2 metros de cada pessoa. Então nem durante o cruzeiro, fora do show, ele não pode interagir diretamente com as pessoas. Então olha que bizarro que vai ser isso. Na minha opinião, isso aí é muito estranho. Eu não consigo imaginar isso acontecendo. Então tem sido bastante complicado, né? Pensar em como vai ser depois. Eu realmente não tenho a menor ideia. Aí eu vou perguntar para você agora, Duda. Hoje em dia, você como atriz está mais envolvida no teatro, como que era até o início da pandemia? No teatro, né? Sim. Na verdade, eu sou atriz e professora. Tá. Então, vocês fizeram essa pergunta antes, como que estão, né, porque muitos atores têm outras frentes de renda, né? Sim.
casos. A minha renda principal é como professor, eu dou bastante aula, trabalho com sou colega do Nico também na mesma escola que ele trabalha, e dou aulas particulares de inglês e trabalho com teatro bilíngue. Eu tenho um grupo, eu sou formada na Escola de Arte Dramática da USP e a gente saiu da EAD um grupo. E antes da pandemia, a gente estava apresentando, enfim, estava em processo de espetáculo, a gente saiu com um espetáculo de palhaço que a gente apresentou, fez alguns testes e tudo mais. E aí, passou um tempo, a gente acalmou e veio a pandemia. A gente estava num processo de retomar e agora a gente está fazendo tudo de forma online, as conversas, as pesquisas e tudo mais. É engraçado porque é difícil pensar, ensaiar e começar um processo sem ter um olhar próximo, sem ter um olho a olho. É muito difícil isso. Gente, vamos criar uma cena? E aí você está sozinho em casa, você não tem o processo de ensaio, é muito difícil até dessa criatividade vir. É difícil, é um desafio assim, de se manter artista, porque você não tem toque, você não tem estímulo para criação. Aliás, você até tem, mas é muito restrito no processo de ensaio de teatro, onde você precisa do outro para alçar qualquer tipo de voo. Então, é um desafio. Eu estou com um pouco de medo, assim, confesso, mas vamos embora. Ô, Duda, eu vou meio que aproveitar a pergunta do Zé e vou meio que replicar. Você acha que, pós tudo isso, né, o consumo de teatro, né, pensando no seu caso, você acha que vai aumentar? As pessoas vão querer ir mais ao teatro, as pessoas vão sentir mais dispostas, vão sentir falta disso? Ou você acha que as pessoas ainda vão ter o receio ou não vão, tipo, meio que, não fez falta na quarentena, então não quero mais? Entre as asas, porque... Eu acho que as coisas, a cultura hoje em dia, ela está muito intrinsecamente ligada à política, a políticas públicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que depende muito da maneira como o Estado vai ver isso, né? Por exemplo, tem um teatro muito famoso que é o Berliner Ensemble lá na Alemanha. Eles voltaram, claro que a gente não pode comparar a Alemanha, não é mesmo? Mas, assim, eles voltaram e, assim, as cadeiras, eles modificaram os lugares. Então, cada cadeira tem 1 metro de distância da outra. Enfim, eles voltaram com outras... de outra maneira, voltaram, mas respeitando outras coisas. Eu acho que aqui no Brasil, a gente tem que começar a desenvolver esse olhar, assim. Eu acho que não vai ser possível ter um teatro lotado novamente em breve. Lotado, um auditório Ibirapuera lotado, difícil. Mas se a gente começar a adotar maneiras de conseguir, né, viabilizar esse encontro, eu acho que seria muito construtivo para a gente. Isso, pensar em todas as formas de higienização, colocar as cadeiras separadas. Sei lá, acho que a gente vai ter que... Morrer não vai. Não vai morrer nunca. É nosso dever a gente mantê-la acesa. Né? Isso faz parte da nossa condição de sujeito no mundo. Então, ela não vai morrer. A gente tem que pensar uma outra lógica. Como que a gente vai adaptar isso? E eu acho que isso tem a ver com pensar políticas públicas, culturais, né? E sim começar a ter um conhecimento, exatamente, começar a ter um conhecimento de o que é possível fazer, hoje em dia. A gente tem que entender um pouco de política para entender o que é possível, porque a política também toca no nosso trabalho, né? Certo? A gente depende deles, infelizmente, né? Exatamente. Bom, diálogo tem que acontecer. Exato. E também não pensar só como reflexo da cultura também quem que a gente vai escolher como candidato nos próximos anos também, porque eu acho que está totalmente ligado, né? Então, totalmente. A gente já está chegando no final, infelizmente, mas antes de mais nada eu agradeço a presença de vocês e sempre quando a gente chega no final, a gente pede para os convidados e a gente também trazer indicações de algo que remeta ao episódio. Então,
Queria começar com você, Léo, se você tem alguma indicação, quer fazer seu merchan agora, divulgar coisas de mágica. Para quem quer começar a aprender mágica, eu não sei nada, por exemplo, por onde que eu vou. Bom, eu queria começar recomendando um dos meus grandes mestres da mágica. Infelizmente, ainda não pude conhecê-lo ao vivo, presencialmente, mas espero que ainda dê tempo. Ele está bem velhinho já. O nome dele é Juan Tamariz, é um mágico fantástico da Espanha, e tem vários vídeos dele no YouTube. E eu acho que é importante que, para as pessoas conhecerem um pouco mais da mágica, que elas assistam mágica de qualidade. Boa. Porque existe muito esse problema de, por exemplo, se a gente perguntar no Brasil quem é um mágico famoso, me fala o nome de um mágico, a pessoa provavelmente vai falar um Mr. M. E isso é bastante prejudicial. Eu conheço Eu o ia falar Issal. o David Copperfield. O Copperfield é legal? O Copperfield, com certeza. O Copperfield está aí entre os deuses da mágica. Tem outra o Issal. recomendação muito boa. O brasileiro é o Issal Issal? Yamamura, sim. Sim, ele boa. também. Boa. Sim. Mas eu acho que é importante, sim, que as pessoas entendam um pouquinho melhor de como é uma mágica boa, para que a gente tenha um pouco mais de entendimento de que mágica também é uma forma de arte, porque, infelizmente, nós mágicos costumamos dizer que mágica é uma arte completamente secundária no cenário cultural como um todo, né? Justamente por causa daquele problema de segredos que eu havia comentado mais cedo, né? Então é isso. Juan Tamariz, recomendo que vejam, e David Copperfield também é outro cara sensacional. Boa. Legal. Duda, o que você pode trazer de indicação pra gente? Bom, tem muitas indicações. Eu acho que uma boa indicação na quarentena, galerinha, é ler. Pega um livro e lê. Com certeza. Porque a gente tem preguiça de ler, no final das contas, né? A gente chega do trabalho, a gente está cansada, aí chega na hora de ler, a hora de dormir, você lê uma página e dorme. Mas eu acho que é um hábito que a gente tem que começar a ler, começar a ter, que é ler livros, porque eu acho que livro é assim, eu sou fã. Mas agora, vou falando de uma indicação assim, mais objetiva, eu tenho procurado estudar muito sobre a questão da responsabilização racial. Eu sou uma branca. Eu sou branca e eu acho que a gente tem que, de uma vez por todas, isso já é parte, mas aprender não só a ouvir, mas ter uma postura de responsabilização em relação a isso. Então, eu comecei a estudar muito mais autores e autoras negras e eu tenho um projeto no meu Instagram, que é o hashtag Poesia em Voz Alta. Acho que o Zico conhece, não sei. É um projeto que as pessoas me mandam mensagem pelo direct e eu leio poesias que elas querem que eu recite, que eu leia. Então, isso tem rolado e, depois de um tempo, começando a estudar sobre isso, sobre a questão do privilégio branco e dessa responsabilização que a gente tem que ter, porque, afinal de contas, é um problema do branco e não do preto. Exato. Então, eu comecei eu pensei, eu vou usar esse espaço aqui para amigos e amigas que eu tenho para lerem poesias de literatura negra, que eu conheço pouquíssimo, porque é um material muito pouco difundido no país. Questões de colonização. Então, e tem um material riquíssimo. Você deve saber, muitos autores e autoras negras que realmente, acho que sem a literatura preta, a gente não seria nada. Então, eu comecei a estudar e comecei a me encantar e estou chamando para falar em trechos de poesias. Então, eu recomendo que dê uma passada lá no meu Instagram, porque esse movimento está muito massa. Boa, a gente vai colocar na descrição do episódio. Mas, fora isso, tem muita live acontecendo de pessoas que estão falando sobre esse assunto. Então, live da Djamila Ribeiro, da Mônica Cunha, da Grada Quilomba. Leiam livros também que tenham autores que falem sobre essa questão. Eu acho que a gente tem que realmente pensar isso. Boa. Zico, tem indicação? Eu tenho algumas. Para mim, essa conversa de hoje lembrou muito o começo daquela música do Titãs, né? Então, se você não conhece a música Comida, vai lá ver, né? Porque ele fala, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
Ele fala de várias coisas, né? E a importância que a arte tem, né? Não só a arte, ele fala de várias coisas, mas não adianta nada a gente querer ajudar as pessoas, por exemplo, e é muito bom, é legal você levar uma cesta básica para a pessoa. Legal. Né? Mas as pessoas não vivem só de comida. Né? Então, isso essa discussão me faz lembrar disso, né? Do mesmo jeito que você chega em casa estressado e quer ver o seu Netflix, né? A pessoa que não tem a condição nem de comprar a comida dela, talvez ela gostasse de chegar em casa e ter a possibilidade de assistir uma Netflix, né? De assistir uma peça de teatro, de ouvir uma música, né? Então, a importância da democratização da arte é muito foda. E eu tenho mais 2 indicações, né? Uma é um filme que eu gosto muito, não sei se o Léo gosta, mas é um filme muito bom porque é a briga entre o Batman e o Wolverine, né? Que é o grande truque. Filme fantástico do Christopher Nolan. Assistam esse filme, é genial esse filme. É do Nolan esse filme? É do Nolan. Caramba, eu não sabia. Como que é o nome do filme? O Grande Truque. O Grande Truque. Ah, tá. É muito bom esse filme. É bom mesmo. Eu adoro ele. E das indicações, eu gosto muito da parte da comédia, né? E aí eu vou nos cursos da Duda também. E vou trazer 2 pretões lindos aqui que estão arrasando. Um é o Yuri Marçal, que é super famoso, todo mundo já conhece ele, né? Ele é foda. Eu adoro o Yuri. Ele é foda demais. Cara, é um cara que um dia vai estar aqui com a gente, se Deus quiser. Eu adoro ele. E o outro cara é um grande amigo meu. Ele está começando agora, mas o cara é muito bom, ele é muito engraçado, né? Que é o André Araújo. O Instagram dele é André Araújo04. Ele comemorou ontem que ele bateu os 1.000 seguidores no Instagram, mas o cara é muito bom, ele é ator, cara, ele é muito engraçado. Dá uma moral para ele porque ele merece, vocês vão gostar. Então são essas minhas indicações. A gente vai colocar... Posso dar mais 2 dicas? Pode. Coisa, mas acho que as quando você dicas quiser. não foram tão... Sai falando um monte de coisa. Eu quero dar 2 dicas muito precisas. Número 1, o Instagram Miguel Falabella é maravilhoso. O do Miguel Falabella é uma preciosidade, sério. Ele lê poesia, ele te dá uma aula, aquele cara. Não é? É muito bom. Eu sigo ele é muito bom. E a outra coisa é que o filme, indico super o filme do Spike Lee, que acabou de ser lançado pela plataforma da Netflix, que se chama In the Five Blood. Da Five Blood, uma coisa assim, o sangue. Destacamento Blood, que é em português. Isso. É muito bom. É bom mesmo. Tá realmente vindo com tudo. Não, esse filme é massa mesmo. Bom, deixa eu fazer mais uma recomendação também. Fala aí. Deixa eu aproveitar, já que podemos adicionar coisas. Queria adicionar uma recomendação de mais um mágico, só que ele tem muito material para ser assistido, que está na Netflix. É o Darren Brown, é um mágico britânico que, cara, ele é genial. Não dá para descrever esse cara em palavras. E ele tem vários especiais no Netflix. Ele tem uma série de alguns episódios, ele tem um show completo. Ele tem acho que 2 shows completos no Netflix. Então tem muito material de mágica, realmente boa, e que você pode assistir, inclusive, legendado, se você precisar. Então, cara, material não falta. Bom, vocês já deram tanta indicação que eu só vou dar uma para a gente encerrar. É de um projeto que eu descobri que uma amiga me mandou e eu aderi, eu ajudei eles, que é um Instagram que se chama A Nossa Música, @ANossaMúsica, que é um coletivo de músicos que estão se ajudando, na qual você doa com um valor mínimo, se eu não me engano, eu acho que é R$300 que eles pedem, e aí você pode doar mais, né? O céu é o limite, você pode doar acima de R$300, mas R$300 é o mínimo, e você escreve um mote, ele pede um mote de uma música que você quer para presentear alguma pessoa, seja seu pai, sua mãe, o crush, o namorado, o primo, o tio, para quem que você quiser. Você escreve e aí eles direcionam o conteúdo que você pediu para os músicos mais especialistas, dependendo do assunto que você mandar. E esses músicos recebem o seu pedido e te escrevem e fazem uma música para você, especial e única para você, e eles divulgam no Instagram deles. Então é muito legal esse projeto, que eles estão tentando
trazer alguma uma forma de renda para esses músicos que não têm essa visibilidade enorme que esses grandes artistas têm no YouTube, por exemplo. Então, essa é a minha dica, o @a nossa música, vale muito a pena olhar. E todas as músicas que eles fazem, eles divulgam no Instagram deles, então é bem legal. Tem uma diversidade de música assim, muito boa mesmo. Para a gente finalizar... Ô Zé, Léo, o seu aniversário vai ser logo depois, um pouco antes do você desse episódio, né? Então, quem quiser dar um presente pro Zé aí, ó. Fica a dica. Na quarta, o aniversário do Zé na terça. Boa. Léo, para a gente te achar, como que a gente acha? No Instagram ou site, que seja? TikTok, agora que o Zé é TikToker famoso. Bom, as minhas redes sociais estão todas como Léo Earlier, porque isso é uma piada, deixa eu explicar antes que as pessoas não liguem. Earlier em inglês significa mais cedo, então isso é um trocadilho com o meu sobrenome. Então, entendi. Boa. Então, quem quiser me procurar lá e me seguir, se quiser aulas de mágica, é só entrar em contato. Só letra Early, Léo. EARLIER. Boa. Duda. Vale a pena seguir o Léo, vale a pena. Seu Instagram, eu também posto mágica ali com certa regularidade, nos stories principalmente. Legal. Então, se quiser só assistir mágica, também pode me seguir. O meu Instagram é m.eduardamachado. Tá bom. A gente vai colocar tudo nas indicações. Pode deixar. Massa. Zico. Agradeço aqui o papo. Não, que isso. Bom, eu queria agradecer vocês, né? É um prazer enorme estar com como diria o nosso Faustão, né? As duas feras aí. É sempre legal trazer amigos, é sempre legal trazer pessoas para falar de temas que são importantes, né? Temas que a gente gosta de falar. Sejam bem-vindos. Espero que não seja a última participação de vocês. Venham mais vezes. Bom, agora que a gente sabe que vocês aceitam, a gente vai começar a chamar mesmo. E que da próxima vez seja presencial, né? Porque a gente consegue tomar uma breja, conversar melhor. Com certeza. Sim. Com certeza. Então é um prazer enorme. Nem que seja com máscara, nem que seja com aqueles todos os aparatos. Das bolhas, né? Bom, Instagrams, né? Eu sou @ZicoNeri. O nosso membro que não está aqui é o L.Tomazelli. Para quem quiser me seguir, meu Instagram e TikTok agora é o ZH.Barreto. E desse podcast que vos fala é o @podcastfibo. Antes de você falar do podcast, você também é artista, né? Porque cozinhar é arte, né? E o seu TikTok agora tá bombando, né? Quem quiser pegar dicas de receita, gente, pode ir lá no meu TikTok que eu tô dando várias dicas simples e práticas para você fazer em casa. Bom, sem mais delongas, desse podcast que vos fala é o @podcastfibo. PHI de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece o sabonete Febo, mas não é. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. É produzido e editado por Braba House.